Bem-vindos a mais um vídeo de relatos do Reddit. Se inscreva no canal e deixe seu gostei. Minha família tentou me obrigar a sair da minha casa para que meu irmão mais velho mimado pudesse se mudar para lá, alegando que eu não precisava de tanto espaço e que eu estaria melhor vivendo no trailer do lado de fora. Aqui está o que aconteceu. Sou um homem solteiro, na casa dos 30 anos. Tenho um irmão de 29 anos que já tem 4 filhos. Ele teve seu primeiro filho aos 22 anos e o segundo veio um ano depois, seguido do terceiro 2 anos depois, e o quarto nasceu há alguns meses. Minha cunhada e eu não nos damos bem, pois ela sempre gosta de me provocar agindo de forma superior e depois se faz de vítima dramática extremamente autocentrada. Se eu retrucar de alguma forma, ela pode começar a chorar instantaneamente e fazer um show extremamente convincente para conseguir simpatia de qualquer pessoa. Meus pais e meu irmão a adoram, mesmo sabendo como ela realmente é, eles simplesmente não se importam. Ela é muito bonita, isso eu reconheço, mas ela é tão horrível que eu jamais poderia sentir atração por ela. Além disso, ela se recusa a conseguir qualquer tipo de emprego, apesar de ter um diploma universitário, e minha mãe ajuda com as crianças o dia todo, então suas finanças dependem totalmente do meu irmão. Isso também significa que eles não podem se dar ao luxo de morar em nenhum lugar além da casa dos meus pais, e a privacidade é um problema com todos eles sob o mesmo teto em uma casa com 3 quartos que foi construída nos anos 60. Crescendo, meu irmão mais novo também era o favorito óbvio. Temos 3 anos de diferença de idade, mas ele desenvolveu um complexo de superioridade porque eu era duramente punido se reagisse às suas palhaçadas de alguma forma. Naquela época, era óbvio que meus pais se importavam muito mais com ele, pois ele recebia a maior parte de tudo, a menos que fossem confrontados por outros membros da família, o que acontecia com frequência. Então meus pais se mudaram cerca de 150 quilômetros de distância para que a família só viesse nos visitar em feriados, já que era uma viagem de 2 horas. Meu irmão ficou terrível comigo física e verbalmente em várias ocasiões, flertou incansavelmente com minha primeira namorada ao ponto em que ela terminou comigo e riu de qualquer infortúnio que eu tivesse, e meus pais apenas me diziam para engolir o choro quando eu ficava chateado com isso. Eu só recebia tratamento igual quando meus pais queriam manter as aparências. Eu admito que era bastante engraçado ver as caras deles quando tinham que me tratar igualmente em aniversários e no Natal porque outras pessoas estavam presentes. Tínhamos parentes muito intrometidos que adoravam fofocas e drama, então meus pais faziam o possível para esconder o que realmente estava acontecendo e ameaçavam tirar todas as minhas coisas se eu não ficasse de boca fechada. Eles comemoram muito quando completei 18 anos e saí de casa, pois significava que eles não tinham mais que cuidar de mim. Eu ainda nem tinha terminado o ensino médio quando me mudei, mas, sinceramente, qualquer lugar era muito melhor do que viver com eles. Desde que saí de casa, nossa comunicação foi mínima. Eles nem apareceram na minha formatura do ensino médio, mas eu realmente não me importei. A partir desse momento, eu geralmente só via meus pais e irmãos em feriados, assim como o restante da família. O início da pandemia de 2020 não foi gentil comigo. Perdi meu emprego e não pude renovar o contrato do meu antigo apartamento porque meu colega de quarto também perdeu o emprego e nenhum de nós conseguia pagar o lugar com o dinheiro do seguro-desemprego. Era um condomínio alugado com 2 quartos que eu realmente gostava, e meu colega de quarto saiu 2 meses antes de vencer o contrato para voltar a morar com parentes, e eu tive que vender quase todas as minhas coisas porque em breve estaria sem teto se não me livrasse de tudo e economizasse dinheiro. Eu realmente não deveria ter alugado um lugar tão caro, mas eu gostava de viver bem, mas eu tinha um plano. Eu tinha uma caminhonete apenas porque sempre gostei de caminhonetes, então encontrei um trailer de $1000 em bom estado e o coloquei na caminhonete só para poder morar nele por um tempo. Era para ser temporário, mas acabei vivendo no trailer muito mais tempo do que imaginava. Inicialmente, eu esperava conseguir viver fora do trailer na casa dos meus pais, onde meu irmão e sua família ainda residem, mas quando pedi para me deixarem ficar por um tempo, eles disseram que a casa estava cheia e que não me queriam lá. Além disso, nós não nos entendemos bem nos últimos anos. Eles disseram que só concordariam em deixar eu estacionar meu trailer lá se eu pagasse basicamente o que custaria alugar um apartamento na minha região. Era um valor muito alto apenas para estacionar um trailer.
Eu estava desempregado e tentei economizar o máximo possível do dinheiro do seguro-desemprego até encontrar um novo emprego. Eu poderia muito bem estar vivendo em um apartamento com aquele preço de aluguel que eles estavam pedindo. Meus pais chamaram meu trailer de algo feio e me mandaram embora, já que não chegamos a um acordo, e minha cunhada achou a situação engraçada de eu ter que morar em um trailer. Meu irmão juntou-se a ela rindo e zombando de mim, me chamando de vagabundo sem teto. Eu estacionei minha caminhonete trailer em um estacionamento de um supermercado para dormir na primeira noite. Eu não tinha para onde ir. Eu estava com muito medo de que alguém tentasse arrombar o trailer, então, como se pode imaginar, não dormi bem naquela noite. Não tinha para onde ir, já que outros parentes que tinham casas estavam bastante distantes, e todos os meus amigos moravam em apartamentos. Eu estava bastante ligado à minha área, então não queria simplesmente partir. Também encaminhei meu correio para o apartamento de um amigo, era a única forma de ainda receber minhas correspondências. Encontrar um lugar seguro e fixo para estacionar era bem difícil. Fui procurar emprego semelhante ao meu antigo, mas levou meses vivendo a vida nômade no trailer. Nesse período, tive que lidar com muitas coisas, desde pedintes até pessoas viciadas, além de pessoas exigindo que eu fosse embora porque meu trailer era uma visão desagradável. Em determinado momento, alguém que me mandou sair alegou ser da Associação de Moradores, um HOA. Eu nem estava estacionado em uma rua com casas, e quando questionei de qual HOA ele estava falando, ele ficou incrivelmente agressivo e me ameaçou. Uai daquele lugar só para evitar problemas. Para ter energia elétrica de forma estável, aprendi a usar um cabo de extensão comprido para me conectar onde quer que pudesse recarregar as baterias do trailer. Isso significava fazer isso usando energia de um prédio aleatório enquanto estacionado na rua. Eu sei que é algo ruim de se fazer, mas eu precisava manter as baterias carregadas para o refrigerador continuar funcionando. Eu tinha um pequeno banco de energia solar para recarregar meu celular, mas não tinha um gerador, já que eles fazem barulho e precisam de combustível. Enfim, eu fiz o que precisava ser feito. Depois de meses vivendo assim, finalmente consegui um novo emprego. Tive que me mudar para a cidade vizinha para encontrar um emprego que não fosse no varejo. Trabalhei no varejo durante a faculdade e prometi a mim mesmo nunca mais fazer isso, embora estivesse quase pronto para quebrar essa promessa. Eu ainda estava recebendo dinheiro do seguro-desemprego, mas não tinha um lugar estável para morar, e não queria continuar desempregado quando acabasse. Além disso, eu estava entediado demais. Tinha pouca coisa para fazer além de ler, assistir filmes em um DVD portátil, usar meu celular ou laptop e anotar onde eu poderia estacionar e quais banheiros locais eu poderia usar. De certa forma, eu invejava os japoneses, que têm banhos públicos, coisas que realmente precisamos aqui. Quando finalmente consegui um novo emprego, eu praticamente morava no estacionamento dos fundos do prédio, perto do depósito, em vagas antigas de funcionários que ninguém mais parecia usar, porque estavam tão afastadas que a área era quase esquecida. Meu chefe e o dono da empresa gostaram dessa solução, porque eu estava disponível e disposto a trabalhar qualquer turno que conseguisse, desde que tivesse dormido o suficiente. Eles até me deixaram tirar o trailer da caminhonete e deixá-lo em um dos espaços, para que eu pudesse dirigir sem ele. Não tenho certeza se isso era legal, mas ninguém nos incomodou a respeito durante todo o tempo que vivi lá. Eu basicamente estava disponível o tempo todo, sempre que eles precisavam de mim, e trabalhava praticamente todos os dias da semana. Meu chefe me permitiu conectar o trailer no prédio para ter eletricidade e água, e eu pagava uma pequena quantia em aluguel trabalhando de graça nos domingos, quando ninguém mais estava no escritório, exceto o zelador e os seguranças. Além disso, normalmente eu tomava banho no apartamento de um amigo ou na academia local, pois o trailer não tinha chuveiro e só tinha um vaso sanitário portátil. Eu não queria enchê-lo, pois esvaziá-lo era uma tarefa desagradável, então eu usava outros banheiros sempre que possível. Eu tinha uma chave para o depósito da empresa e podia ir lá a qualquer hora para usar o banheiro. Eu até era conhecido pelo nome com um dos seguranças noturnos, que acabou se tornando um dos meus amigos mais próximos. No inverno, o trailer era fácil de aquecer com um pequeno aquecedor elétrico, mas o verão não era nada agradável, já que o trailer não tinha ar-condicionado. Então,
tive que comprar um ar-condicionado portátil usado apenas para tornar a situação suportável. Com o tempo, consegui fazer muitas horas extras e aprendi algumas novas habilidades com outros funcionários. Eventualmente, no meio do ano, consegui um cargo melhor na empresa como supervisor e comecei a ganhar um salário melhor do que no meu antigo emprego. Foi quando decidi que queria uma casa. O susto de perder meu apartamento me fez perceber que precisava de algo muito mais estável a longo prazo. Procurei algo próximo ao meu trabalho e a apenas 2 quilômetros de distância encontrei uma casa móvel de 3 quartos em uma pequena propriedade, mas consegui comprá-la por $10.000, não sei como, mas consegui. Usei quase todas as minhas economias para fazer um adiantamento e consegui a aprovação para um empréstimo. Finalmente, não precisava mais morar em um trailer. No quintal da casa, havia espaço suficiente para estacionar minha caminhonete e o trailer. Quando me instalei completamente na casa, cometi o erro de me gabar sobre isso nas redes sociais. Minha família viu o post, e a partir daí as coisas ficaram terríveis. Algumas semanas depois, meus pais, meu irmão e sua família vieram me visitar sem avisar, querendo fazer um tour pela minha casa. Eu nem tinha dado o endereço, então ainda não sei como eles descobriram onde eu morava. Nenhum dos meus amigos admitiu que contou, e nenhum outro parente me visitou antes disso, então imagino que eles devam ter me vigiado no trabalho e me seguido até em casa ou algo assim. Não seria surpresa para mim. Quando abri a porta, eles praticamente se empurraram para dentro, como um bando de turistas desesperados para entrar. Todos ficaram bisbilhotando, e minha cunhada tinha um sorriso sinistro que direcionava para mim. Mais tarde, percebi o motivo, e isso me deixou mais irritado do que um touro em festa de peão todo amarrado. Meus pais não paravam de falar sobre o quanto eu tinha espaço extra agora e que era demais para alguém como eu, que não tem esposa nem filhos. Tudo bem, eu não tenho uma agora, mas talvez algum dia. Meu irmão continuou comentando que havia mais espaço na minha casa do que na casa dos nossos pais, e que minha casa também era mais próxima do trabalho dele. Foram várias indiretas. Eventualmente, meu irmão me pediu para falar a sós. Todo mundo saiu da sala de repente e foram para a varanda da frente. Foi então que percebi que eles estavam planejando algo. Meu irmão, vamos chamá-lo de Dan para facilitar, disse que a casa era grande demais para mim sozinho e que eu deveria deixá-lo mudar com a família, porque sua esposa está grávida do quarto filho e minha casa é muito mais próxima do trabalho dele. Ele apontou que eu já tinha o trailer, então eu poderia simplesmente morar do lado de fora enquanto eles moravam na casa principal. E devo enfatizar que Dan nunca mencionou oferecer pagar aluguel, mesmo que ele tenha um bom emprego. Ele também começou a falar sobre as mudanças que seriam feitas, como horários e o fato de que eu não poderia entrar a qualquer hora sem avisar. Se não fosse meu irmão, eu pensaria que a pessoa com quem estava conversando estava louca, mas Dan perdeu a sanidade há muito tempo, graças aos nossos pais tratando-o como o centro do mundo. Tentei falar, mas ele continuava me interrompendo, como se eu não tivesse direito à voz nesse assunto. Não havia nenhuma possibilidade de eu alugar minha casa ou parte dela para ele. Talvez para outras pessoas, apenas para ajudar a pagar a hipoteca de forma mais fácil, mas certamente não para ele ou para a esposa desagradável dele. Já vi situações exatamente como essa em vídeos online, e nunca imaginei que realmente passaria por isso, pois achava que era tão absurdo. Porém, meus pais, irmão e cunhada se encaixam perfeitamente no perfil de um bando de narcisistas, claramente achando que têm direitos especiais e meio loucos. Nesse momento, peguei meu celular e o coloquei para gravar, e então apenas o segurei. Dan nem pareceu perceber ou se importar, continuou falando, gesticulando com os braços, dizendo todas as razões pelas quais ele precisava da minha casa. Depois, ele mudou o tom como se o acordo já estivesse feito, estendeu a mão para apertar a minha e foi nesse momento que decidi mostrar minha força e disse categoricamente absolutamente não. Eu disse isso em alto e bom som, fazendo Dan recuar por um segundo. Raramente levantei a voz para ele nesse nível, pois sempre fui punido pelos meus pais se fizesse isso. Mas estou na minha casa, não na deles, e eu podia ser firme aqui. Eu disse a ele que minha casa não estava à disposição e que ele não poderia se mudar para cá. Comprei minha casa para mim,
E não era minha culpa que ele continuava tendo mais filhos e precisava viver com nossos pais porque não podia pagar para sair de lá. Dan chegou bem perto de mim, quase me tocando, e disse que não precisava pagar aluguel porque sua família era prioridade e nossos pais disseram que eu faria isso, então eu faria. Foi então que gritei com ele, dizendo que eles não têm direito ou poder para me dar minha casa e que ele não terá isso. Foi nesse momento exato que meus pais e cunhada voltaram correndo para a sala e me cercaram, tentando me forçar a concordar. Houve muita briga, mas resumindo, a partir desse ponto ouvi a frase "faça isso por Dan" muito mais vezes do que consigo contar. Na luta, disse a eles que nenhum deles tem voz na minha vida ou na minha casa e então disse para eles saírem antes que eu chamasse a polícia. Minha cunhada gritou bem alto, dizendo que estava grávida novamente e que eu não podia fazer isso com ela. Eu disse que não fiz nada com ela e que ela apenas presumiu que podia pegar as minhas coisas como se eu fosse permitir. Eu não tinha nenhuma obrigação com ela ou sua família. Então, a chamei de mimada e que nunca teve respeito por mim, então não me importo com o que ela pensa ou quantos filhos ela tem. Não tenho simpatia por ela, e ela não viverá na minha casa. Isso a deixou tão irritada que tentou me atacar, então houve uma confusão, mas o celular que eu estava segurando gravou praticamente tudo, então o segurei e disse que ligaria para a polícia se eles não saíssem imediatamente. Minha mãe foi a última a sair e disse que eu tinha uma semana para mudar de ideia. Eu disse que não mudaria e para não voltarem mais. Então, disse a minha cunhada que meu celular gravou tudo e que se ela tentasse algo, eu processaria por agressão. Ela gritou comigo e depois saiu chorando alto, com as mãos no rosto. Minha mãe foi a última a sair e disse que eu deveria fazer isso por Dan e minha cunhada, mas eu respondi que não faria nada disso por ninguém. A situação enfrentada pelo autor original do relato é realmente complicada. Ele passou por diversas experiências, desde morar em um trailer e economizar dinheiro até finalmente comprar sua própria casa. Contudo, sua família apareceu e tentou forçá-lo a sair da casa para que ele voltasse a viver no trailer. Esse comportamento da família é tóxico e injusto, considerando o esforço que ele dedicou para conquistar sua casa. Ele merece o direito de viver nela, e é errado que tentem obrigá-lo a sair. O autor original mostrou firmeza ao se impor nessa situação, pois essa atitude da família é completamente inadequada. Ele estará muito melhor sem ter que lidar com essas pessoas em sua vida. Segunda história. Uma Karen intitulada "Pessoa Egoísta e Rude" alega que estou fingindo minha doença, afirmando que roubei meu medicamento que uso para controlar a dor. Ela afirma que estou fingindo minha doença e que roubei o remédio que uso para aliviar minha dor. Diz que sou uma espécie de mentiroso corrupto procurando atenção. Mas quando ela disse isso, eu não ia aceitar passivamente. Então, voltei até ela e a coloquei em seu devido lugar. Veja o que aconteceu. Isso aconteceu cerca de 4 ou 5 anos atrás. Eu tinha 18 anos na época e fui diagnosticado com osteoartrite no meu joelho esquerdo. É uma forma degenerativa da artrite e meu caso era grave. A dor era constante e eu tomava analgésicos para aliviar a dor intensa. Algumas semanas antes, meu médico me instruiu a não apoiar a perna, usar muletas e usar uma joelheira, além de me prescrever um analgésico forte. Bem, um dia, eu estava voltando para a casa de outra consulta e era hora do almoço. Eu precisava tomar o medicamento a cada 24 horas com uma refeição, então parei em um restaurante por quilo para comer e depois tomar meu remédio antes que a dor voltasse. Um funcionário levou minha bandeja até a mesa e pegou a bebida para mim. Sentei e coloquei meu frasco de medicamento na bandeja para não esquecer de tomá-lo. Enquanto eu estava comendo, percebi uma mulher olhando fixamente para mim de longe, era a tal Karen. Não tinha certeza do motivo, mas decidi ignorá-la. Continuei comendo e tomei meu remédio. Depois que terminei, levantei para levar minha bandeja ao lixo, que ficava logo atrás dela. O atendente estava fazendo um pedido e não pôde me ajudar com minhas coisas, então coloquei as 2 muletas sob um dos meus braços e levei o lixo até a lixeira. Quando estava lá, tentando descobrir como levar minha bebida, a Karen se dirigiu a mim em um tom semi-sarcástico e disse: "O que há de errado com você agora?"
Nesse ponto, eu já estava acostumado a ouvir isso, então respondi calmamente: tem osteoartrite grave, é muito doloroso e difícil de andar. A Karen então disse algo que eu nunca esperava e fiquei completamente chocado com a frieza do que ela disse. Ela olhou para mim e disse: aposto que você está fingindo. Aposto que essas pílulas nem são suas. Eu sei que todos vocês jovens são apenas viciados. Você é uma influência terrível para a geração mais jovem. Nesse ponto, ela estava obviamente se referindo ao seu filho pequeno, que parecia completamente envergonhado. Eu não estava na faculdade, mas acho que ela estava basicamente se referindo a mim como um jovem adulto. Fiquei perplexo com o que ela acabará de dizer. Eu sofria com dor intensa e lutava para realizar até mesmo tarefas simples, e ela simplesmente não sabia do que estava falando. Eu a olhei e disse: senhora, o que eu ganharia com isso? Sofro com dor intensa e me sinto inútil, além de ser um fardo para todos. Queria não precisar passar por isso, mas preciso. A Karen respondeu: claro, você é um mentiroso e roubou essas pílulas. Você está fingindo tudo isso para não ser pego. Nesse ponto, eu estava chateado, então peguei minha identidade e o frasco de remédio e bati na mesa na frente dela. Olhei para ela e disse: leia isso e chore. Ela levou 1 minuto para ler o rótulo das pílulas e olhou para mim para comparar meu rosto com a foto, e ficou pálida quando percebeu que estava errada. Ela olhou para mim e disse: sinto muito, peço desculpas. Eu respondi dizendo: sei que muitas pessoas da minha idade podem ser assim, mas não faça suposições com base em estereótipos. Você está basicamente ensinando ao seu filho que está tudo bem julgar os outros. Tenha um bom dia. Depois disso, ela não disse mais nada, apenas olhou para baixo, completamente envergonhada. Um atendente correu para me ajudar a levar minha bebida e segurou a porta enquanto saímos. Ele me perguntou o que aconteceu, então contei tudo, e eles acabaram me ajudando a entrar no meu carro. Ele então disse para eu esperar 1 minuto, correu para dentro e voltou com um vale-presente de $10, como um tipo de pedido de desculpas, e disse que iria falar com aquela senhora. Agradeci por tudo que ele fez e fui embora, esperando nunca mais ter que lidar com alguém assim. Essa Karen foi seriamente uma pessoa terrível. Como alguém pode tratar outra pessoa desse jeito? Ela olhou para alguém usando muletas, que era jovem na época, e disse a essa pessoa: você está fingindo. O que há de errado com ela? Por que alguém em sã consciência faria esse tipo de suposição? É tão tóxico e repugnante. E sabe de uma coisa? Se eu estivesse no lugar do autor original, provavelmente teria reagido muito pior. Quero dizer, ele foi muito mais educado do que eu teria sido se alguém tivesse dito: você está fingindo sua doença. Eu responderia: não, senhora, tenho pílulas com meu nome nelas. Assim como o autor original, eu me sentiria da mesma maneira. Não ganho nada fingindo minha doença. Isso não me ajuda de forma alguma, e eu realmente não gosto disso. Por que eu iria querer isso? Portanto, parabéns por ter se defendido, porque aquela Karen estava completamente fora de linha. Mesmo com os comentários sarcásticos dela, você lidou com a situação de forma muito profissional. Muito obrigada por assistir. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal para ajudá-lo a crescer. Até o próximo vídeo.